Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz. Tudo bem, meus irmãos? Nós estamos de volta na nossa série Ouse Ser Firme. Acabou o nosso hiato e agora nós entramos na segunda fase da nossa série. Lembrando que a primeira fase, Daniel, nos capítulos 1 a 6, nós vemos ali a história de Daniel e seus amigos, nós vemos a intervenção de Deus em diversos momentos na vida desses homens, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, porque eles ousaram ser firmes, foram homens fiéis a Deus. E agora, nesse momento, nós inauguramos o capítulo de número 7. Nós veremos daqui para frente mais 6 capítulos, e esses 6 capítulos não são históricos, como os 6 primeiros, mas são 6 capítulos escatológicos. Deus, assim como fez com João lá no livro de Apocalipse, lhe deu uma revelação ou algumas revelações em sonhos, visões, a respeito das coisas do fim dos tempos, ou seja, dos dias que nós estamos vivendo e dos dias que ainda virão. E aí, meus irmãos, nós começamos hoje então a seguir por essa nova etapa da nossa série. E é muito importante, então, que você que está acompanhando o culto online faça o seguinte: na quarta-feira, não perca o culto, a reapresentação do culto presencial. Porque enquanto nós estamos vendo aqui no nosso canal o capítulo de número 7, lá na igreja eles estão vendo o capítulo de número 8. E os irmãos que estão lá na igreja assistindo a mensagem relativa ao capítulo de número 8, deverão também assistir essa mensagem aqui de domingo no culto online, para que eles tenham acesso ao capítulo de número 7. E aí, meus irmãos, na quinta-feira, quando acontece o nosso culto semanal, é importante que você que está acompanhando os cultos de casa e os irmãos que estão acompanhando de forma presencial assistam também a mensagem da quinta-feira, porque eu já darei sequência ao capítulo de número 9 na quinta-feira. Tá ok? É assim que nós estamos seguindo. Nós precisamos correr um pouquinho com a nossa série, uma vez que na próxima semana já é dezembro e nós não podemos nos estender muito dentro dessa série em um mês assim tremendamente comemorativo. Como nós estamos tendo apenas um culto por semana, presencial, nós precisamos adiantar um pouco as coisas. Então, resumindo tudo, você que está aqui online está assistindo o capítulo 7, os irmãos lá na igreja o capítulo 8, na quinta-feira veremos o capítulo 9. Beleza? Você então que está assistindo online deverá assistir o culto de quarta e de quinta, e quem está lá na igreja deverá assistir esse culto de domingo e também o de quinta. É isso, bem facinho da gente entender. Daniel, capítulo 7, o versículo de número 1. Quero falar com vocês hoje sobre a primeira visão de Daniel. Diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Daniel teve então um sonho, meus irmãos. Nós chegamos aí então à visão muito conhecida de Daniel, que é a visão dos 4 animais. E nós não precisamos assim ficar desanimados se a gente não conseguir decifrar todos os detalhes dessa revelação. Porque nós vamos ver que o assunto principal dessa revelação é um assunto muito claro. O assunto mais relevante é de fácil entendimento e de fácil interpretação. E a sua lição central, ela é óbvia demais para ela não ser percebida. Então nós veremos que essa revelação não é difícil de ser entendida. E a análise do capítulo 7, então, ela é muito especial porque ela revigora a nossa fé. Esse é o propósito do capítulo 7 do livro de Daniel: revigorar a nossa fé e nos preparar para aquilo que está por vir, para o futuro, para o fim dos tempos.
Então, primeiramente, meus irmãos, com vocês, eu quero considerar o que Daniel viu, né? Isso se encontra na primeira metade do capítulo 7, nos versículos 1 ao 14. É importante que você leia aí na sua casa. Eu não vou ler agora, porque senão a mensagem vai ficar muito grande. Eu li a introdução dos versículos 1 ao 14. Mas leia na sua casa para que você possa ver o sonho completo de Daniel. E eu vou pontuar, então, o sonho de Daniel aqui para nós podermos pegar as interpretações. Agora, é interessante nós entendermos que os eventos do capítulo 6, de antes do hiato da nossa série, né, de antes de entrarmos nessa nossa segunda fase, eles acontecem durante o reinado de Dário, o Medo. A Babilônia já havia caído, a Medo-Pérsia já havia dominado a Babilônia. Porém, meus irmãos, aqui no capítulo de número 7, os eventos que ocorrem aqui, primeiramente, num primeiro momento, nós voltamos no tempo. Nós regredimos a antes da Medo-Pérsia invadir e conquistar a Babilônia. Antes da queda da Babilônia, quando a Babilônia ainda era a maior nação do mundo. Então, meus irmãos, num determinado dia, Daniel ele estava lá deitado na sua cama de noite e ele dorme e ele tem então um sonho. E então Daniel ele fica muito encafifado, vamos usar uma palavra diferente, com esse seu sonho. O sonho fica incomodando, então ele acorda e escreve o seu sonho. E o sonho ele começa então com 4 ventos. Então guarde isso, a primeira parte do sonho. Agora eu vou começar a explicar para você o sonho de Daniel. É necessário que você preste muita atenção, porque o livro de Daniel é tão simbólico quanto o livro de Apocalipse. Muita coisa aqui é difícil de ser entendida. Os livros escatológicos são escritos em parábolas, e se você não prestar atenção, você não vai nem entender do que eu estou falando, tá bom? Então vem comigo, presta atenção. A primeira parte do sonho, Daniel ele sonha com 4 ventos. O vento do norte, o vento do sul, o vento do leste, o vento do oeste, todos soprando então ao mesmo tempo sobre o oceano, agitando o oceano. E é importante então que você entenda, anota aí, o que significa o oceano, pastor? O oceano significa a humanidade. Então os ventos estão sacudindo a humanidade. E da humanidade, do oceano, emerge algo, há algo que se levanta do oceano. Isso fica claro no versículo de número 17. O mar então está tempestuoso e se levantam do mar 4 animais. Beleza? Se levanta do mar, ou seja, surge na humanidade 4 animais. O primeiro está lá no versículo de número 4. Diz assim: era como leão e tinha asas como de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Então nós vemos, meus irmãos, assim que o primeiro animal ali parecia um leão, que tinha asas. Essa asa foi arrancada das costas desse animal, foi-lhe dado pés como os de homem. E o que será que isso significa? O que Daniel ele está vendo nessa revelação? Serão coisas do Apocalipse? Serão coisas do fim dos tempos? Calma lá, ainda não. Daniel ainda está vendo, meus irmãos, aqui eventos dos dias da Babilônia, quando a Babilônia era o leão, quando a Babilônia ela era o maior reino da terra. É interessante que as recentes escavações babilônicas, escavações assim arqueológicas, elas têm apontado para a Babilônia sempre simbolizada como um leão. Então nós vemos isso claramente, fica fácil da gente entender o significado dessa revelação. Acontece, meus irmãos, que a Babilônia ela era um animal feroz. Ela era um leão invencível, indestrutível, que assusta. Porque o rei Nabucodonosor, ele era assim um homem tremendamente poderoso. Um rei que dominava uma nação poderosa e que começou a dominar a terra e que dominou Israel. Nós entendemos isso, é no reinado de Nabucodonosor que a Babilônia, como um leão, derruba Israel, conquista Israel.
leva Israel em cativeiro. E nós estamos falando de uma nação, Israel enquanto nação fraca. Aqui Israel não era mais aquele país de pastores de ovelhas, vamos dizer assim, né? Já era a nação que derrotou o faraó, já era uma nação muito poderosa, a nação de Moisés, de Josué, uma nação de guerreiros. Mas o rei Nabucodonosor, ele conquista essa nação como um leão. Porém, as suas asas lhe são arrancadas e é-lhe dada pernas como de homem. Lembre-se que Nabucodonosor era um homem idólatra, um homem tirano, um homem cruel, e Deus humilha Nabucodonosor. Deus o enlouquece e o transforma em um animal, né? Ele sofre de licantropia, né? Que é uma doença que faz você pensar que é um bicho, e ele fica assim por um longo período e Deus lhe devolve a consciência, e por meio daquela humilhação ele se entrega a Deus e ele começa a caminhar com o Senhor. Então as suas asas lhe são arrancadas, asas que lhe faziam percorrer por toda a terra, dominar toda a terra. É-lhe dado então pernas de homem, e isso aí quer dizer, meus irmãos, que houve uma humanização da Babilônia. Quando Nabucodonosor ele se converte a Deus, ele se torna um homem muito mais pacífico, um homem muito mais benevolente, um homem muito mais, como que eu vou dizer, né? Um homem de Deus. Isso ao ponto que o torna um homem melhor espiritualmente, militarmente o torna alguém um pouco enfraquecido, porque ele se torna menos tirano. Ele não está mais disposto a fazer qualquer coisa para manter o poder, porque agora ele teme ao Senhor. E é aí que lhe é entregue então pernas de homem. Isso simboliza então a sua atual fragilidade. E aí os oceanos continuam sendo movidos e Daniel fica assustado vendo aquele sonho. E surge então um segundo animal semelhante ao urso. E a figura, meus irmãos, de um urso com duas de suas pernas de um lado levantadas do chão. Isso a gente fica pensando, o que será que isso significa? Uma postura desajeitada. Na realidade significa a postura de quem vai atacar, de quem vai avançar. E esse urso simboliza os medo-persas. Simboliza exatamente a queda da Babilônia. E Daniel, ele teve esse sonho e ele presencia esses eventos, né? Não são eventos do futuro, não são eventos escatológicos, não é nada do fim do mundo. Mas Daniel, ele consegue claramente poder ver, né? Ou pelo menos nos trazer o entendimento de que aqui o texto fala da conversão de Nabucodonosor, da sua queda, e depois da Medo-Pérsia dominando a Babilônia, se tornando a maior potência da terra. Daniel ele viu dois impérios mundiais consecutivos, um dominando o outro. E aí que surge o terceiro animal. O oceano continua sendo sacudido e surge um terceiro animal. Daniel vê esse terceiro animal que vem do oceano, ou seja, que se levanta na humanidade, uma vez que o oceano é a humanidade. E esse animal é semelhante a um leopardo. E ele tinha nas costas 4 asas de ave. Então assim, meus irmãos, nós precisamos entender que esse animal ele tinha 4 asas de ave, ele tinha também 4 cabeças e foi-lhe dado domínio, versículo de número 6. É interessante você entender que o leopardo é 2 vezes mais veloz do que o leão que surgiu primeiro. O leão tem 2 asas, ele tem 4 asas. Então o leopardo ele é muito mais veloz. E no simbolismo bíblico, o número 4 ele fala do mundo. Sempre que você vê o número 4, vamos entrar aqui um pouco em teologia, estamos falando de numerologia bíblica. O número 4 ele simboliza o mundo. A maneira como as escrituras falam então dos 4 ventos, dos 4 cantos da terra, atestam esse fato, né? 4 simboliza o mundo mesmo, o planeta. O planeta. Os ventos vêm dos 4 cantos da terra. A terra não é quadrada, a terra não tem 4 cantos. É só uma figura de linguagem para expressar isso. Todo o planeta. E diante de nós agora temos então, meus irmãos, um reino que conquista rapidamente
ou seja, ele é 2 vezes mais rápido que o leão. Ele conquista rapidamente a Babilônia? Não. A Medo-Pérsia? Não. O mundo inteiro. Aqui, meus irmãos, a revelação de Daniel já começa a apontar para o futuro. Ainda não estamos falando do Apocalipse, ainda não é algo escatológico, é algo do passado para nós, porém para Daniel era algo para o futuro. Mas quem é o leopardo? Meus irmãos, o leopardo claramente simboliza a nação grega, Alexandre o Grande, o homem que conquistou o mundo inteiro rapidamente. Eu duvido que você nunca tenha ouvido falar sobre Alexandre o Grande. E aqui Daniel já começa a ver o futuro, pelo menos o futuro para ele. Aqui começa, meus irmãos, algo sobrenatural da parte de Deus. Deus começa a mostrar uma parte da história que ainda não havia acontecido. E rapidamente, então, realmente surge no cenário Alexandre e ele domina não apenas a Babilônia, mas ele domina o mundo inteiro. Então nós vemos que o sonho, ele mostra o reino da Babilônia, o reino sendo seguido do reino da Medo-Pérsia e agora o reino da Grécia. Mas Daniel continua sonhando. O oceano continua a ser sacudido pelos 4 ventos, norte, sul, leste, oeste. A humanidade está sendo sacudida e surge um 4º animal no versículo de número 7. Será que esse animal é um leão? Não. Será que esse animal é um leopardo? Não. É um animal indescritível, um animal terrível. Versículo 7. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. É um monstro. Daniel começa a ver então uma besta fera, um monstro que esbraveja, que conquista, que esmaga, que pisoteia, totalmente diferente dos 4 outros animais, dos 4 outros reinos que ele viu. E você deve estar se perguntando, o que será isso? O que isso significa? É Roma. Aqui nós estamos vendo Roma se levantar, é algo para o futuro. Aqui Daniel, muito antes de Cristo, está vendo os tempos de Cristo. Tempo onde Roma começa a dominar, muito poderosa, submetendo também o mundo inteiro. E Daniel ele vê então 3 fases da era romana. 3 fases da era romana. E somente depois da atenção de Daniel ser atraída à força estupenda de Roma, do poder esmagador desse animal, que somos então informados sobre os seus 10 chifres. Esse animal era diferente, ele tinha 10 chifres. E os 10 aqui você não deve entender como algo, né? Mas significa um valor, realmente um valor. E o número 10 na Bíblia, ele é um número simbólico, né? Que não deve ser entendido literalmente, que 10 coisas surgiram de Roma. Não é isso, né? Conforme eu entendo, meus irmãos, essa visão ela profetiza que sucedendo o Império Romano e surgindo do Império Romano, haveria uma multiplicidade de reinos, porque 10, na numerologia bíblica, significa uma multiplicidade. Uma multiplicidade. Uma multiplicidade de reinos viria do reino romano. Será que isso aconteceu? Claro que isso aconteceu. Nós vemos, por exemplo, na Europa moderna, que a Europa moderna ela surge de Roma, mas ela não é romana. Ela tem muito de Roma dentro dela, ela tem a sua origem em Roma, mas ela não é romana. E quantos reinos, quantas nações estão ali na Europa? E a revelação ela está falando então sobre isso, sobre muitos reinos que virão do 4º reino. No entanto, meus irmãos, depois de Roma e dos 10 reinos que lhe seguiram, nós vemos então a terceira etapa da história, né? Primeiro surge Roma,
primeira fase do reino romano. Depois 10 chifres surgem de Roma, nações que virão de Roma, desse quarto animal. E aí vem a terceira fase da história. Surge um chifre pequeno, que está lá no versículo de número 8. Vamos lá, isso aqui é muito importante. Então presta atenção nisso daqui. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Vamos para o 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e anciãos de dias se assentou, e sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã, e o seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. No versículo de número 9, nós vemos que esses chifres tinham olhos humanos. E desses chifres surge um chifre pequeno, os olhos eram do chifre pequeno. E desse chifre pequeno, então, meus irmãos, nós entendemos que surge um 11º reino. De Roma vem muitos reinos, desses muitos reinos vem um reino. E aí, meus irmãos, surge alguém poderoso, um personagem extremamente poderoso, que eu chamo a sua atenção para te dizer que não é alguém sobrenatural. Quando você olha o texto, você vai pensar que é um arcanjo, que é um anjo, que é, um demônio, mas não é, é um ser humano. Isso fica claro, né, no versículo de número 8, onde nós vemos que ele tem olhos humanos, era um homem, era um ser humano. E diz o texto então que ele falará, esse chifre pequeno falará insolências, blasfêmias, palavras arrogantes, vanglória. E nós entendemos então esse chifre pequeno como sendo o anticristo. De Roma surgirão muitos reinos, desses muitos reinos surgirá o anticristo. Alguém que vai confrontar a igreja, que vai blasfemar contra Deus, que vai perseguir a igreja. E eu estou convencido então que esse chifre pequeno é o mesmo indivíduo que é mencionado, você pode ler aí na sua casa, em 2 Tessalonicenses 2, 3-4, onde diz: ele é o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Esse chifre pequeno, que pode ser agora sim visão escatológica, pode se levantar nos nossos dias, ou nos dias que estão por vir, se é que ele já não se levantou, mas ainda não se apresentou. Se opõe a tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então aqui, meus irmãos, no capítulo 7 de Daniel, nós vemos um desenrolar da história agora. E esse desenrolar ele vai dos dias de Daniel, dos dias que Daniel está tendo esse sonho, até os tempos do fim do mundo. Aqui entra, meus irmãos, o Apocalipse de Daniel. E esse chifre pequeno, então, ele começa a perseguir a igreja, a blasfemar contra a igreja. E eu chamo a sua atenção, meus irmãos, porque muitos vão seguir o chifre pequeno, muitos vão seguir o anticristo. E nós, atualmente, nós ficamos escandalizados com a forma como o mundo está violento e pecaminoso. Não há mais respeito por Deus. Há ativismo político e religioso contra Deus. Se você segue os princípios divinos, você é muitas vezes até humilhado pelo mundo, perseguido pelo mundo. E muita gente tem se assustado com isso, mas não se assuste. Porque antes de João revelar que isso aconteceria lá no Apocalipse, né, que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria e o mundo ficaria extremamente pecaminoso, Daniel já havia revelado isso lá atrás. O anticristo vai ter um grande domínio e ele vai seduzir a humanidade. A humanidade também vai se tornar blasfêmia, a humanidade também vai seguir os seus ensinos, vai repudiar Deus, vai blasfemar contra Deus, vai perseguir os que são de Deus. Mas enquanto faz isso,
Daniel continua escrevendo seu sonho e ele diz que ele levanta os seus olhos e ali ele contempla então diversos tronos preparados, nós vimos aqui. Tronos menores que circundam o grande trono. E no trono central, Daniel ele vê em símbolo eterno Deus em sua majestade. Versículo 10, um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam. E miríades de miríades estavam diante dele. Miríades, se você não sabe o que é, são exércitos de anjos. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Isso nos lembra tanto Apocalipse capítulo 21. Eis que vi o grande trono branco que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E haviam então diante dele homens grandes e pequenos, ou seja, de todas as posições sociais, diante do trono, e abriram-se os livros. A revelação que João tem lá no Apocalipse, ela é antecedida aqui pela revelação de Daniel. Então o chifre pequeno, ele vem, ele seduz o mundo, ele persegue a igreja, ele comete o mal, ele leva o mundo a se afastar de Deus. Mas aí de repente, meus irmãos, quando parece que tudo está perdido, Daniel ele levanta os seus olhos e vê Deus entrando em ação. Com miríades de anjos, com exércitos no seu poder. É uma emoção, é uma visão que gera emoção ao coração do crente, porque Deus aqui, ele se apresenta como um general e como um juiz. E se abre os livros e ele começa então a julgar. Ele começa a julgar o anticristo, ele começa a julgar aqueles que seguiram o anticristo. Então atenção, presta atenção. Nós devemos ter muito cuidado, meus irmãos, com a forma como o mundo está ficando, de blasfêmias, de que para o mundo hoje nada tem a ver, não é? Nada tem a ver, tudo é bobeira, tudo é bobagem. Deus vai aceitar tudo. Há um relativismo da palavra de Deus. Há cristãos hoje que são sim a favor do homossexualismo, a favor do aborto, a favor de tantas coisas. Coisas erradas, pecaminosas. Há cristãos hoje, meus irmãos, que aceitam toda a podridão do mundo como se fosse algo normal. E aqui o texto nos diz que Deus ele virá com seus anjos como um general e um juiz, julgará o anticristo e aqueles que deram ouvidos e seguiram o anticristo. Então precisamos ter muito cuidado com o modo de vida que nós estamos tendo. Precisamos ter muito cuidado. E aí Daniel ele vê, meus irmãos, então o fim, o julgamento de todas as coisas. Ele vê o trono e sobre o trono aquele que parecia o Filho do Homem, Jesus Cristo. Ele é sempre narrado dessa maneira nas Escrituras Sagradas. Versículo de número 10 que nós acabamos de ler. E daquele trono flui o poder que abate todos os que se opõem a Deus. É o fim. É o fim de todas as coisas. É o julgamento de todos. Aqui Deus é visto como grande e invencível, rodeado por incontáveis seres gloriosos. Aqui nós vemos Jesus Cristo presidindo o seu tribunal de julgamento, diante dos seus livros, que registram as ações de todos os seres humanos, inclusive as suas e as minhas, de todos os homens e mulheres, e os livros estão abertos para o julgamento. Então Daniel observa e vê que por uma simples decisão do Pai Celeste, de Deus, de Jesus Cristo, aquele último animal, que é o anticristo, e o seu reino, né?
são destruídos. E se estabelece então um novo reino, e esse reino, ele não tem fim, pois esse reino é o reino de Cristo. Amém? A visão, meus irmãos, não termina no versículo 12. A visão ela vai para o versículo de número 13. E estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se aos anciãos de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aqui Daniel ele vê o estabelecimento do céu, e como nós temos dito desde o começo dessa série, o céu está no governo. O céu está no governo desde o começo. O céu está no governo desde o princípio. E eu fico pensando, meus irmãos, que visão Daniel teve naquela noite? Que visão extraordinária. Ele vê o que viria, as perseguições que viriam contra os apóstolos, os profetas, os missionários, chegando em nossos dias, o levantamento do anticristo, o mundo afundando em pecados por causa do anticristo, virando as costas para Deus. Mas a igreja, que parecia estar derrotada, em momento algum ela é derrotada. A igreja é sempre preservada por Deus. E aí Cristo estabelece o seu santo tribunal e ele diz: basta, chega o momento do meu reino. O meu reino chegou. E o Senhor Jesus Cristo então começa a estabelecer o seu reino. Isso foi, meus irmãos, o que Daniel viu. Isso foi o que Daniel viu. E o que isso significa para nós? Eu quero concluir. Significa, meus irmãos, que o chifre pequeno aparecerá, o anticristo, ele se levantará, se é que já não está se levantando ou se levantou. O mundo será mais profano e terrível do que já é agora. E o que Deus quer nos ensinar por meio dessa primeira revelação de Daniel é que nós precisamos estar preparados. Amém? Nós precisamos estar preparados. O anticristo é o homem do pecado, ele vai travar guerra contra o povo de Deus, ele vai se tornar cada vez mais forte, vai parecer até mesmo que ele venceu a igreja, mas ainda haverá cristãos. Porque Deus ele vai, mais uma vez, guardar os seus remanescentes fiéis, como fez com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ele vai conceder aos seus fiéis o teu santo reino. E eu quero dizer para você nessa noite que nós precisamos levar uma vida digna a ponto de podermos fazer parte desse reino. Porque aqueles que se deixarem seduzir pelo mundo, pelos encantos do anticristo, pelo seu discurso do nada a ver, pelo seu discurso pecaminoso e sedutor, irão se perder. Se perderão. E nós precisamos estar preparados. Esse é um assunto, meus irmãos, que nós, como Daniel, precisamos manter constantemente em nosso coração. Precisamos estar preparados para as dificuldades. Se você acha que hoje em dia é fácil ser crente, ou melhor dizendo, se você acha que hoje em dia não é fácil ser crente, se prepare ainda mais, porque vai ficar ainda mais difícil. Será muito mais difícil, mas valerá a pena. Ah, meus irmãos, valerá a pena. Porque enfrentando todas as provações, vencendo todas as oposições, certamente nós herdaremos o céu. Amém? Mais uma vez eu quero concluir dizendo para você que Deus está no controle. O céu está no governo. Não tem anticristo, não tem demônio, não tem diabo, não tem Lúcifer, não tem nada que possa nos afastar da vitória de Cristo Jesus.
Porém, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa procurar ser cada vez mais fiel a Deus, para que quando essas coisas começarem, nós estejamos preparados. Quero concluir com você aqui fazendo uma analogia com o coronavírus. O coronavírus chegou e tem matado muita gente. Muita gente. E quando o Covid-19 ele chega e pega alguém, e essa pessoa está com a imunidade muito baixa, é morte. É uma sentença de morte. Porém, meus irmãos, o Covid ele tem pegado algumas pessoas que estão bem de saúde. Estão com as vitaminas em dia, estão com a imunidade em alta. E aí se abate ali uma tribulação, uma gripe. Pode dar febre, pode dar dor de cabeça, que seja. É uma tribulação. Mas num período pequeno, 15 dias, o vírus vai embora e essa pessoa fica bem novamente. E eu quero dizer para você que o fim dos tempos está chegando. Daniel ele vê isso antes de Cristo. João ele vê novamente na ilha de Patmos. E Deus nos traz essa revelação por meio dos seus servos. E quando os dias do fim chegarem sobre nós, serão como essa pandemia. Arrasará, destruirá aqueles que não estão com a imunidade espiritual em dia. Aqueles que estiverem mal espiritualmente cairão e morrerão espiritualmente. Isso será algo terrível. Será algo terrível. Mas aqueles que estiverem firmes, aqueles que estiverem com a imunidade em dia, com as vitaminas espirituais, oração, palavra, fidelidade, santidade, passarão por essa gripe, por essa tribulação, que será o anticristo e o fim dos tempos, e se tornará firme, definitivamente saudável, porque receberá um novo corpo, um novo nome, um novo reino, aonde não haverá dor nem preocupação, mas nós precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados. Oremos. Vamos falar com Deus. Senhor, prepara a nossa vida, ó Pai. Nós entramos nessa segunda fase do nosso estudo, ó Deus. E eu peço ao Senhor que o Senhor prepare a nossa vida. Prepare a nossa vida, ó Deus, para aquilo que está por vir. Prepare a nossa vida, ó Pai, para as dificuldades, quando elas se levantarem. Que nós não possamos ser pegos desprevenidos. Que se a era do anticristo se levantar hoje, ó Pai, nenhum de nós caia. Que nós possamos passar como remanescentes fiéis, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque passando a tribulação, certamente alcançaremos a vitória que vemos, ó Pai, aqui nos versículos 10 ao 13 desse capítulo de número 7. Seremos aprovados pelo tribunal do Senhor, ó Pai. Louvado seja o seu nome. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Um beijo no coração, nós vamos nos vendo por aqui. E não se esqueça, ouse ser firme. Deus te abençoe. Até a próxima. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A
está soando o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Desta terra estão subindo os gemidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Os gemidos vão subindo e a festa celestial, todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Ao som de muitas águas nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, Ele vem me buscar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu